agradecer, dar a melhor parte às senhoras. Porquê esta música, não é? Príncipe da Paz. Porquê razão de esperança através de uma criança? Não é? E se pensarmos nas maternidades, Bissaia Barreto, Daniel de Matos, são os grandes sítios de esperança, porque meninos e meninas nascem lá. Mas não é esperança para todas as pessoas. Não é esperança para todas as mulheres. Porque nem todas têm filhos. Não é esperança para algumas que entram lá com a expectativa de ter um filho e saem de lá sem filho. Será que é assim? Como é que uma criança, não é, pode nos trazer assim tanta esperança? Ou pode ser talvez uma falsa esperança até. Mas aquela expectativa de ver a criança, de que nome dar, não é? Que nome dar, aquele passo tão importante, pelo menos para alguns pais. Alguns nós pensamos, aquele nome, acho que a pessoa não pensou muito bem antes de dar aquele nome. Mas para muitos pais é uma grande decisão, não é? Que nome dar? E quantos nomes dar? Vamos dar 2, porque assim, quando chegar à fase da adolescência, em que não gosta de um, pode usar o outro. Não vamos usar só um, vamos usar um com significado, vamos usar um da família, um da avó, da bisavó, estas grandes escolhas. E não sei se têm reparado, mas temos estado a caminhar num sentido, ou seja, nas passagens que temos abordado o livro de Ruth. É uma espécie de caminho a preparar para algo. E o livro de Ruth, chegamos ao final e temos a esperança de um bebê. Lembram-se o nome dele? Alguém se lembra? Obed, sim. Então o filho de Ruth, a Moabita, que curiosamente Ruth não termina ali, ela volta a aparecer mais tarde na Bíblia, na genealogia de Jesus. Ou seja, ela entrou nessa genealogia sem merecer. Mas porquê que Ruth existe, o livro de Ruth? Em parte para nos mostrar acerca da fé, do poder da fé. A fé de Ruth, a fé de Boaz, a mudança na vida de Noemi, de vazia para cheia, de desespero para esperança. Mas também para nos mostrar uma linhagem, porque Obed iria ser avô de David. E há uma linhagem importante através de David, porque David vai receber uma promessa importante, que na sua descendência iria haver, ou melhor, na sua descendência o reino não se iria apartar, não se iria afastar da sua descendência. Que um dos seus descendentes iria ser um rei para sempre. Então a sua descendência é importante. Então terminamos Ruth e hoje vamos ver uma outra passagem, mas uma passagem mais das trevas para a luz. E queria começar por dizer que em 1983 houve um jovem pirata informático, um jovem rapaz que gosta de jogar jogos, daqueles jogos de computador, com o teclado, antigamente jogava-se no computador. Provavelmente vocês não sabem, não é? O pessoal mais jovem, que as teclas, havia algumas teclas WASD, acho eu, ou as teclas das setas, eram para movimentar personagens no jogo. Havia um jovem que gostava muito de jogos e gostava de piratear informaticamente. Ele pirateou um supercomputador e ele decidiu fazer um jogo de guerra. Quer explodir com coisas. Ele escolheu um país, ou seja, ele escolheu, o meu país vai ser, apesar de ele ser americano, ele escolheu a União Soviética, naquela altura, a União Soviética. E ele começa a jogar o seu jogo da guerra e ele começa a ativar os mísseis. Lembram-se desse filme? É um filme, Jogos de Guerra. E sem querer, ele entrou no supercomputador da NASA ou assim qualquer coisa ou antes disso. E de repente os militares americanos começam a ver a União Soviética a atacar. E surge ou seja, aquele jovem iniciou algo que pode acabar com o mundo. Não é? Temos uma superpotência aparentemente a atacar outra superpotência. E a América está prestes a responder. Eu não quero dar spoilers, mas esta ideia é que uma pessoa pode mudar o curso do mundo, para o bem ou para o mal. E é isso que vamos ver em Isaías capítulo 9. Então queria-vos convidar a abrir em Isaías 9 e vamos ler os versículos 1 a 7.
qualquer semelhança entre Isaías 9, 1 a 7 e duas das músicas que cantamos é pura intenção nossa. Beatriz, podes ler para nós? Obrigado. Entretanto, não haverá escuridão para a que estava aflita. Em tempos passados, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas no futuro fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos rios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Tu multiplicaste este povo e lhe aumentaste a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita, e como exultam quando se repartem os despojos. Pois quebraste o jugo da sua carga, e a canga do seu ombro, que é a vara de castigo do seu opressor, como foi no dia de Midian. Porque todo o calçado pesado de guerreiro e toda a capa encharcada de sangue serão queimados, destruídos pelo fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concebido. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos-te pela tua palavra. Agradecemos-te pela luz que é a mensagem do Evangelho, que traz luz às nossas trevas. Senhor, ajuda-nos esta manhã a refletir acerca desta passagem e conduz-nos a toda a verdade que ela nos quer transmitir e ajuda-nos também a aplicá-la às nossas vidas, a mudar aquilo que precisa de ser mudado, a responder com fé e com adoração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. As coisas não estão bem. Ou seja, Isaías não é uma leitura fácil. O profeta Isaías. E mesmo que estes versículos sejam de esperança e de alegria e de luz, eles começam nas trevas. Porquê? Porque Isaías está a falar acerca de um povo que começou bem. Não é? O povo de Deus, ele confiava em Deus, ele obedecia à vontade de Deus, mas gradualmente o povo começou-se a afastar e a querer um rei. E o rei apareceu, o rei Saul, e depois o rei David. Mas depois, a partir do rei David, temos Salomão, que é assim um bocado... Depois, a partir de Salomão, o reino é dividido. Temos reino do norte, reino do sul. As 10 tribos de Israel e Judá, principalmente. Então, reino do norte e reino do sul. E cada uma vai tendo reis. Reino do norte, a maior parte dos reis não são bons. Reino do sul, vários não são bons, alguns ainda vão sendo. E vemos isso nos livros de reis e de crónicas também. Então temos um povo que se afasta de Deus e que procura a sua esperança num rei. Mas depois procura a sua esperança não só no seu rei, mas no rei de outras nações. A procurar alianças com outros povos. E não só isso, procura ajuda e esperança até em necromantes e adivinhos. E o capítulo 8 termina, os versículos 21 e 22, a falar acerca do povo, em como eles amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para cima. Depois olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade e serão lançados para as trevas densas. E é assim que termina o capítulo 8. Na escuridão, completamente na escuridão. E é difícil saber o que fazer na escuridão. É difícil orientar-nos na escuridão. A escuridão não nos faz bem, mesmo ao nosso sistema enquanto seres humanos. Precisamos de luz, um bocadinho como o super-homem, não é? Que precisa da luz do sol para se fortalecer. Mas assim somos também nós. E as trevas, não apenas a ausência de luz, mas a ausência de Deus. Ou seja, as trevas espirituais. Nós não ficamos bem. Nós precisamos de luz. Mas é curioso, não é? Em qualquer país, e nós vemos isso, há esperança quando há um bom governante. Se eu vos fizer a pergunta, e para os mais novos é mais fácil, quantos governantes é que vocês já passaram? Por quantos governantes vocês já passaram?
não é? Só para pensarem, eu vou-vos dar a minha resposta. Mas só historicamente, eu não sou do tempo de Salazar, está bem? Mas Portugal teve 36 anos de Salazar. Depois 6 anos de Marcelo Caetano e depois entramos na democracia. E entre 75 a 78 houve 3 pessoas, muito rapidamente. Em 3 anos apareceram 3 pessoas. E depois, alguém com o meu nome, com um dos meus nomes, Mário Soares. Eu posso dizer que este governante agora é o meu 15º governante. É muito, não é? Já são muitos governantes, estou mesmo velho. Mas é assustador pensar que guerra ou paz pode depender de um governante. Prosperidade ou escassez, e aqueles que são mais velhos aqui vão se lembrar de tempos com muita escassez, pode depender de um governante. No seguimento da Guerra Fria, a seguir à Segunda Guerra Mundial, perante o medo daquilo que as armas nucleares podiam fazer, houve um tratado de não proliferação de armas nucleares e foi assinado por 191 países. Foi um acordo. Às vezes, enquanto crianças, quando fazemos aqueles jogos de guerra, ou estamos a brincar com os nerfs, e chega um ponto em que ficamos sem balas, não é? E pensamos assim, bem, olha, vamos fazer uma pausa, tréguas, está bem, que é para apanhar as balas e depois continuar. Este tratado foi um tratado de, ok, eu prometo não desenvolver mais armas nucleares. Mas não, aquelas que já estão feitas já estão, está bem? Não vamos falar sobre essas. Mas parece aqueles acordos que são feitos para serem quebrados, para não serem cumpridos. Se livrássemos hoje o mundo de todas as armas, sabem o que é que iria acontecer amanhã? Iríamos começar a pensar em construir algo para nos proteger. É para nos proteger só. Não é para atacar, é só para nos proteger. Mas, eventualmente, elas vão ser construídas. Há várias iniciativas de paz. Até que ponto elas duram? Esta passagem, ela responde-nos a 2 perguntas. Aliás, não sei se repararam, se a vossa versão assim o permite, mas pelo menos aquela que é apresentada, ela aparece vários porquês. Versículo 4, versículo 5, versículo 6, porque. E depois versículo 7, para que. Ou seja, parece que está a responder àquela criança chata. Olha, mas porquê que isto aconteceu? Olha, mas então porquê? E a pessoa vai sempre respondendo, mas porquê? Então a passagem está a responder a várias perguntas, mas já pelo menos 2. E a primeira é porquê que podemos ter esperança nos piores dias? Porquê que podemos ter esperança nos piores dias? E a segunda é porquê que podemos ter certeza dessa esperança? Porquê que podemos ter a certeza dessa esperança? De onde vem a nossa esperança hoje? Estão quase as presidenciais. Temos vários candidatos. De onde vem a nossa esperança hoje? Mas não apenas em termos de governo, mas pessoalmente. De onde vem a nossa esperança para o amanhã? E para o depois de amanhã? E para o daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Se calhar em termos o António Guterres, como o grande secretário-geral daquela grande organização e poderosa que é a ONU, ou se calhar no Donald Trump, o grande guerreiro da paz. Ele foi galardoado este fim de semana pela FIFA. A FIFA, que é de futebol, criou um prémio, a primeira edição do seu Prémio da Paz. Então a FIFA agora tem um Prémio da Paz. Quando foi como é que se chama? Sorteio. O sorteio das nações, das equipas de futebol, das seleções para o Mundial. Quem é que lá estava? O Donald Trump. Para quê? Para receber o seu Prémio da Paz. Curiosamente. Ele tem feito algumas coisas interessantes nesse sentido. Mas será que a nossa esperança está nele? Será que ele vai conseguir paz mundial? Será que a paz que ele vai conseguir vai durar? Para pensar. Mas se por um lado a nossa esperança está ligada à ausência de guerra, a países em paz militar, por outro lado a nossa esperança, creio eu, também está ligada às coisas que nós mais valorizamos. Ou seja, temos mais ou menos esperança consoante aquilo que mais valorizamos, se temos ou não. Como, por exemplo, família. Como, por exemplo,
saúde, como por exemplo amizades, dinheiro, curso, emprego. Ou seja, se tivermos estas coisas que valorizamos, então temos esperança, vai tudo correr bem de alguma maneira. Mas na ausência destas coisas, na ausência de paz militar, como é que podemos ter esperança nos piores dias? Quando Isaías escreveu, não havia muita esperança. O povo estava em trevas. E Deus tinha, ou seja, o povo abandonou Deus e Deus permitiu. Deus permitiu. Deus entregou o povo aos seus inimigos. Um povo que andava... Então temos a tribo do sul, o reino do sul e o reino do norte. E o reino do norte estava a atacar o reino do sul e o reino do norte tinha feito uma aliança com a Síria. Desculpem esta pausa, é só porque há Síria e há Assíria, que eram duas nações naquela altura. Então o reino do norte aliançou-se à Síria e atacaram o reino do sul. O reino do sul pensou, bem, quem é que podemos confiar? Não pode ser Deus apenas. Então, em nós, mas vamos chamar uma outra superpotência que é a Síria, para nos proteger. Então aí vem a Síria e a Síria começa a destruir o reino do norte, mas depois a Síria não vai ficar por aí. Eles querem mais. Eles querem o reino do sul também. E Deus permite. Então, a destruição vem pelo norte. E porquê que isto é importante? O que é que a nossa passagem diz? De onde é que vem a esperança? De onde é que ela começa a vir? A terra de Zebulon e a terra de Naftali. A Galileia dos gentios do norte. Começa a vir a esperança. Começa a vir a luz. Ou seja, aqui temos um Deus que está a trazer a esperança, que está a trazer a luz. Os que estavam na sombra da morte, Deus resplandecerá com luz. O povo abandonou Deus, Deus não abandonou o seu povo. E reparem nos exemplos que Deus dá para esta esperança que está a chegar. No versículo 3, tens multiplicado este povo. Isto faz-me lembrar uma promessa de Deus a alguém. Lembra-se? Abraão, Gênesis 12. Ou seja, Isaías está a lembrar o povo de uma promessa que foi feita no passado e que se mantém naquele presente e que é a razão da esperança para o futuro. Não só isso, versículo 4, quebraste o jugo, ou seja, libertaste um povo da escravidão. Faz lembrar uma salvação através do mar, não faz? Uma libertação dos egípcios que vemos no livro de Êxodo. E o povo que estava nas trevas recebe agora promessa de alegria. Alegria comparada à alegria das colheitas. E os mais novos pensam assim, colheitas, colheitas. O que é que eu ando a colher? Nada. Os agricultores pensam, este ano foi bom. Havia muita azeitona, azeite, é sinal de alegria. Mas para nós, para o pessoal da cidade ou o pessoal mais novo, é colheitas. Basta ir ao Pingo Doce, tenho lá a minha colheita. Tenho lá comida suficiente. Mas, ou seja, os mais velhos percebem esta alegria da colheita. Quando há colheita, há alegria, porque há sustento. Há esperança para o futuro, porque há comida. Para nós talvez seja mais difícil, mas na altura do Covid, lembram-se que começaram a surgir umas notícias de coisas que começaram de prateleiras vazias nos supermercados? Principalmente. Mas não começaram a ficar um bocadinho preocupados com subsistência? Onde é que isto vai parar? Será que eu tenho o suficiente na minha despensa? E quando as coisas normalizaram e entramos no supermercado e foi tipo, há comida, que bom. É essa a alegria desta colheita. É esta a alegria de saber que há sustento e que há papel higiênico. É esta a alegria. E o Isaías não para por aí, ele fala também no despojo da batalha. Toda esta alegria na ceifa e quando repartem os despojos, ou seja, quando é algo que nos é oferecido, que não estávamos a contar, com a herança daquela tia, com aquele dinheiro, aquele bónus que vem, aquele prémio no trabalho que não estávamos a contar, ou se formos crianças, com aquela moeda de 20 cêntimos que encontramos no chão. É uma grande alegria, não é? Crianças pequenas, os mais velhos é tipo, 20 cêntimos, nem apanham. Mas porquê tanta alegria no versículo 3?
Porquê esta alegria? E vai para o versículo 4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Ou seja, a alegria da salvação que Deus oferece. Ou seja, a libertação que Deus oferece. E depois Isaías leva-nos a pensar numa vitória específica contra os midianitas. Que vitória é esta? Os capítulos 6 a 8 de Juízes é-nos relatado uma vitória militar bastante estranha. Porquê? Porque Deus diz ao seu juiz, a Gideão, ele diz, olha, reúne os homens para a batalha. E começam com uns 2.000, ou talvez mais, prontos para a batalha. E Deus diz, não, são muitos, precisamos de menos. E a coisa vai reduzindo, e o número vai reduzindo, e o número vai reduzindo. Até uma das formas de Deus escolher é quando eles chegam à água. E Deus diz, olha, aqueles que se abaixarem como cães para beber a água, esses não vão. E Gideão acaba, sabem com quantos? 300. 300 homens, muito poucos, para uma grande batalha contra os midianitas. O que é que Deus estava a fazer? Deus estava a mostrar ao seu povo que a vitória depende dele, não depende do grande exército. Não depende do povo de Deus, Deus dá a vitória. E Isaías está a lembrar o seu povo disso. Porquê? Porque o povo está a confiar no seu rei, nas alianças com outras nações. Está a procurar esperança em tudo, menos em Deus. E Isaías está a lembrar que é em Deus que devem colocar a sua confiança. Há outra razão para a alegria, o versículo 5, porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Estou a imaginar o número de botas que seriam queimadas a seguir à Segunda Guerra Mundial. Quantas é que seriam? Quantas botas foram usadas na Segunda Guerra Mundial? Se forem apenas soldados que foram mortos, seriam 17 milhões de pares de botas. Seria uma grande fogueira. Uma grande fogueira. Mas ou seja, o que é que este versículo nos fala? De um desarmamento militar. Já não é necessário, já não são necessárias armas, já não é preciso. Algo que acontece de facto e que assegura a paz. A paz fica assegurada. Creio que ninguém acredita que o Trump vai assegurar a paz mundial. Ou que ele vai manter a paz mundial. Nem o Guterres e nem as misses que desfilam. A Miss Portugal e a Miss México que vêm e querem a paz mundial, não é? Mas para onde é que Isaías nos está a levar? Para quem é que ele nos está a apontar? Ou seja, ele está a dizer, há esperança para o futuro e vai haver alegria, vai haver luz e alegria. Como é que podemos ter a certeza? Como é que podemos ter a certeza? E depois lemos nos versículos 6 e 7 que alguém diferente vai nascer. Um menino nos nasceu, um filho nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de David e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Quem é que aqui tem 5 nomes? 5 nomes. Quem é que aqui tem 6 nomes? Só Marta, ganhaste. Parabéns, vamos ter um prémio para a Marta. Normalmente o nome comprido significa, sabem o que é que significa, não é? Importância, realeza. Então, se quiserem um futuro assegurado, cheguem-se aqui à Marta, está bem? Que ela tem as suas ligações, as suas conexes. Sabem qual foi o rei? Nós temos uma realeza moribunda, não é como os nossos irmãos ingleses, que ainda têm ali uma boa realeza, mas boa. Mas sabem, a nossa está bastante moribunda. Sabem quem foi a pessoa com o nome maior na história da realeza portuguesa? Foi um Dom, exato, muito bem. Foi o Dom Manuel II. Estou a pensar, não é muito grande, pois não. Mas ele é Dom Manuel, Maria, Filipe, Carlos, Amélio, Luís, Miguel, Rafael, Gabriel, Gonzaga, Xavier, Francisco de Assis, Eugênio de Bragança, Orleães, Saboia e Sascoburgo, Gotha.
Gotha, com TH. Ele foi o último rei de Portugal, Dom Manuel II. Mas aqui temos um menino com um nome comprido, não é? Isaías fala acerca de um menino com um nome comprido e parece que está tudo nos ombros deste bebé. Alguém que vai ser rei, que vai governar, vai ser conquistador. Mas olhando para Isaías, eu sei, à altura do Natal, e alguns de vocês já têm muita história, muito conhecimento bíblico e já estão a pensar em Jesus. Mas será que Isaías estava a pensar em Jesus? Será que não faria mais sentido que este menino não seja outro rei? Porque Isaías viveu no tempo do rei Jotão, Uzias, Ezequiel e Acaz antes, desculpem a ordem. Mas Uzias morreu no capítulo 6 de Isaías, há o anúncio da sua morte. Então será que este menino não seria o rei Ezequias? É um rei preferido, há uma história preferida da minha sogra que é do rei Ezequias. Porque ele até é um rei bom. Então, normalmente, quando vemos o registro dos reis e aquilo que eles fizeram, uma das primeiras coisas que a Bíblia diz é: fez o que era certo aos olhos do Senhor ou fez o que era mau aos olhos do Senhor. E Ezequias fez o que era bom aos olhos do Senhor, de um modo geral. Houve coisas em que ele falhou também. Mas uma coisa diferente que Ezequias teve é que ele estava para morrer e ele orou ao Senhor e o Senhor concedeu-lhe mais anos de vida. Mais anos. Tipo, não é eternamente como este menino, mas é bom. Então, será que este rei não poderia ser Ezequias? O problema é que Ezequias não foi um conselheiro maravilhoso. Ele muito menos divino. Não foi um Deus forte. Certamente não foi príncipe da paz. Este menino vai ser diferente. E reparem, parece que há aqui uma repetição de coisas sinónimos, mas é diferente. Ou seja, o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então parece que este bebê ele vai nascer, ele vai entrar numa linhagem de alguém, de Ruth, Noemi, de Boaz, de Obed, de David. Ele vai entrar nesta linhagem, ele vai nascer como um homem, mas ao mesmo tempo ele é o filho de outra pessoa que vai ser dado, vai ser ofertado, vai ser uma prenda. Não é? Natal, pensamos em dar prendas, mas Natal é uma prenda que nos foi dada. É este filho que nos é oferecido. E reparem no que é que estava nos ombros do povo no versículo 4. A vara que lhes feria aos ombros. Esta vara vai ser aliviada quando este menino tomar o governo sobre os seus ombros. Quando alguém que nós não gostamos sobe ao governo, não é? As presidenciais estão quase, e certamente temos um ou outro que preferimos, um ou outro que não queremos mesmo. Mas quando alguém sobe ao governo, pensamos, quantos anos é que esta pessoa lá vai ficar? E começamos a pensar como é que ele vai ser prejudicial para nós, enquanto nação, e para o povo. Este menino vai ter um governo diferente. Porquê? O seu reino vai estar sempre a aumentar e vai ser um reino de paz. E é um governo que cumpre a promessa realizada a David, que vai haver um descendente que vai reinar eternamente. E parece ser este menino. Não pela força, não pela violência. Porquê? Porque ele é o príncipe da paz. Dizem que Napoleão, é uma citação que lhe é atribuída, que ele terá dito o seguinte. Napoleão, o grande estratega militar. Ele disse assim: Alexandre, César, Carlos Magno e eu fundámos grandes impérios. Mas de que estas criações ou os nossos génios dependeram? Da força. Apenas Jesus fundou o seu império no amor. E até hoje milhares de pessoas morreriam por ele. Supostamente terá sido Napoleão a dizer isto, que é curioso. Ou seja, qualquer governante que tenha muito território, que tenha um grande reinado, um grande governo, teve de o conquistar pela força e pelo sangue derramado, pela guerra. É assim que a Rússia está a fazer, a conquistar mais território, a aumentar o seu reinado pela guerra, pelo derramamento de sangue.
Quando Isaías escreveu estes versículos, as boas notícias de esperança que estavam a chegar, que a luz vai brilhar nas trevas, que o povo desprezado vai ser glorificado de alguma maneira. Mas não foi logo. Eles tiveram de esperar uns 700 anos. Isaías escreveu 700 anos antes da vinda de Jesus. 700 anos de espera por alguém a quem servisse o sapatinho dos versículos 6 e 7. E quando Jesus, ele nasce, mas quando ele começa o seu ministério, sabem para onde é que ele vai? Ele vai para o norte. Ele vai para a Galileia. E Mateus registra isso no capítulo 4. E não só Mateus nota isso, mas quando Mateus provavelmente está a escrever a sua biografia sobre Jesus, ele diz, Jesus começou pela Galileia do gente. Eu lembro-me de qualquer coisa. Havia qualquer coisa no Velho Testamento que falava sobre isso. E ele cita os versículos de Isaías, capítulo 9, em que zona de Naftali e Zebulon, onde a luz vai brilhar. E Mateus começa aqui a perceber várias coisas acerca de Jesus, que ele é este menino prometido. Mas não só isso, mas começamos a ver uma autoridade em vulgar no ensino de Jesus. Não é? As pessoas à sua volta, elas notam isso. Elas ficam maravilhadas com o seu ensino, com este maravilhoso conselheiro. Jesus controlou os elementos à sua volta, os elementos naturais, os elementos espirituais na expulsão de demónios e até sobre a morte. Ele ressuscitou pessoas. Ele parece ser um Deus forte, porque só Deus controla os elementos e a doença e os demónios e a morte. Jesus vai entregar a sua vida na cruz. Para quê? Para fazer a paz entre nós e Deus. Trazer paz ao nosso pecado, ou seja, resgatar-nos do nosso pecado e trazer a paz entre nós e Deus. E Paulo diz isto em Efésios, e entre nós, uns com os outros, porque andamos em guerra. Então este príncipe da paz vem trazer a paz. Jesus veio inaugurar o seu reino e a cada dia que passa o seu reino aumenta. Como é que o seu reino aumenta? Cada vez que o Evangelho é proclamado, cada vez que uma pessoa se arrepende do seu pecado e confia nele, vemos o seu reino aumentar. Ao mesmo tempo, cada vez que um cristão submete uma nova área da sua vida ao senhorio de Jesus, o seu reino está a aumentar. E porquê que os seguidores de Jesus não estão ou não devem estar muito preocupados com a morte? Napoleão notou isso. Eles não se importam de morrer por este rei, este governante. Porque há uma certeza. De que é que eles têm a certeza? Que o menino de Isaías 9 já nasceu. O menino de Isaías 9, ele nasceu há 2000 anos atrás. Ele já morreu, mas o seu túmulo está vazio. Há um túmulo para Napoleão, para Alexandre o Grande, para todos esses grandes militares. Todos esses túmulos estão com algo, ou estiveram com algo. E só o túmulo de Jesus está vazio. Ele é um rei que não morre. Ele é um rei que não vai voltar a morrer. E sabem, no final da biografia de Mateus, e vou terminar com isto, quando Jesus aparece aos seus discípulos, depois da sua ressurreição, depois do túmulo vazio, ele sobe a um monte com os seus discípulos. Ele dá estas palavras de despedida. Ele diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele basicamente diz, eu sou o rei. Eu tenho toda a autoridade. Então eu agora vou governar e vou espezinhar e vou fazer isto e aquilo. Não, ele continua assim. Ide, portanto, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco. Eu estou convosco todos os dias até à consumação do século. Todos queremos paz mundial, não é? Pelo menos paz regional, paz na nossa região. Mas sim, se sentirmos aquele sentimento quentinho, pensamos assim, não, sim, paz mundial seria bom para todas as pessoas. Mas será que conseguimos algo permanente? Será que os nossos governantes conseguem algo permanente? Esta manhã somos chamados a considerar o bebé que muda tudo. Não só o bebé, mas ele não ficou bebé. Ele também é o menino, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Mas ele não ficou menino. Então consideremos o homem com toda a autoridade, o Deus conosco, o Rei eterno. Vamos orar.
Senhor Deus, sabes quão sombrios os nossos dias podem ser, podem se tornar ao longo da nossa vida, sombrios pelo nosso pecado, sombrios por problemas, quer sejam problemas físicos, da ausência de saúde, quer sejam problemas familiares, de zangas e relacionamentos cortados, quer seja problemas financeiros, de ausência de trabalho. Tu sabes quão sombrios os nossos dias podem ser. Senhor, ajuda-nos a ver que o Evangelho nos dá esperança nos piores dias. Mesmo quando tudo parece que está em trevas, há uma luz, há uma esperança. Há uma esperança porque tu vieste até nós, tu vieste oferecer este governo de paz, tu vieste oferecer-nos a paz com o Deus Todo-Poderoso que governa a história, que põe e tira os governantes de acordo com a sua vontade. Senhor, ajuda-nos a lembrar que não só nos dás essa esperança, como também nos dás a certeza dessa esperança no nascimento de Jesus. E, Senhor, ao aproximar este período de Natal, ajuda-nos a lembrar que acima de qualquer oferta, de qualquer prenda que nós possamos oferecer a alguém, tu deste a maior prenda a cada um de nós, a todos aqueles que confiarem em Jesus, que decidirem receber essa oferta de uma vida perfeita no lugar da sua vida em trevas, trevas que levam à morte, trevas do pecado. E receber uma vida nova. Uma vida que, mesmo apesar das imperfeições e dos problemas do dia-a-dia, uma vida que tem esperança. Uma esperança para o futuro. Uma esperança objetiva. Uma esperança que não falhará. E mesmo através da morte, uma esperança de estar contigo eternamente. Mas também a certeza de que estás connosco hoje. E que nos dias mais sombrios das nossas vidas, nós não estamos sozinhos. Pois tu estás connosco. Então ajuda-nos a lembrar estas verdades. E ajuda-nos a responder com alegria. A alegria da abundância da colheita. A alegria daquilo que nós recebemos que nunca poderíamos pagar. Sim, nós oramos em nome de Jesus. Amém.